Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma e cuidamos da nossa mente, entendendo tudo aquilo que Deus tem reservado para a minha e para a sua vida. Eu quero aqui, desde já, dar as boas-vindas para você que tem participado conosco, você que tem acompanhado aqui de forma ao vivo, né? Que Deus abençoe o seu coração, e você que também tem assistido posteriormente através das gravações, seja pelo YouTube, pelo Facebook ou até mesmo aqui no Instagram, que de igual modo Deus venha abrir os teus olhos espirituais, venha falar contigo, né? Que você seja tremendamente abençoado e impactado pela sua palavra. Quero pedir também a sua contribuição e a sua colaboração, para que você possa curtir os nossos vídeos, os nossos materiais, e que você também compartilhe para que mais e mais pessoas também tenham acesso a essa informação e também sejam edificadas tremendamente. Quantas pessoas será que não estão precisando ouvir, serem alimentadas pela palavra? Estão passando aí por um deserto, situações difíceis, muitas vezes sem saber que direção tomar na vida, e uma palavra de Deus, algo vindo ali ao seu encontro, a uma necessidade, ela acaba conseguindo enxergar aquilo que sozinha ela não consegue. Hoje vamos falar de um assunto importante também para as nossas vidas, falar a respeito do nosso relacionamento com Deus, da maneira como nós nos comunicamos com o Pai. O fato é que quando você lê o Novo Testamento, o Novo Testamento ele é permeado por alguns povos, e dentre esses povos se destaca o povo judeu. E dentro do povo judeu nós temos os fariseus, que é uma vertente, vamos dizer assim, um grupo dentro da comunidade judaica, a qual se dedicava à manutenção e à prática da lei de Moisés. Então eram aqueles estudiosos, religiosos da época, que cuidavam em guardar os mandamentos, guardar a lei, guardar os ensinos dos antigos. Então geralmente eram as pessoas mais letradas, mais estudadas, mais preparadas nesse sentido eclesiástico, no serviço ali da comunidade judaica. E o fato é que eles tinham muitos procedimentos, vamos colocar assim, tinham maneiras de se colocar diante de Deus, diante da sua palavra de Deus, e Jesus, quando ele entra na história, quando ele encarna entre nós, os fariseus é um povo que vira e mexe Jesus está confrontando a respeito das suas práticas e a respeito do seu procedimento. E agora fazendo um link, saindo lá da época de Jesus e vindo hoje para a nossa época, é muito comum, infelizmente, às vezes acaba acontecendo, de nós encontrarmos pessoas com práticas também parecidas ou iguais às dos fariseus, isso quando não é eu e você, não é verdade? Então, preste bem atenção, porque às vezes a gente também se comporta como um fariseu. A gente acha que não, mas acabamos às vezes cometendo ali alguns deslizes, alguns erros, enfim. Mas eu quero aqui chamar a sua atenção, não no sentido que você fique com peso no seu coração, longe disso, mas que a gente entenda que existe um caminho, existe uma maneira, existe um procedimento ao qual Jesus nos ensinou, como que nós devemos nos portar. E nós vamos falar aqui a respeito da oração. Poxa, como é que eu converso com Deus, como que eu comunico com o Pai, como é que eu interajo com Ele através da oração. E os fariseus, eles tinham uma prática, eles tinham um modus operandi de falar com Deus. E aí a palavra vem lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, onde Jesus ele traz um ensinamento muito importante para as nossas vidas. Ele diz o seguinte: mas tu, olha só, Deus está falando com você, Deus está falando comigo, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que está em secreto, que te vê em secreto, te recompensará.
Ou seja, no versículo anterior ali, no versículo 5, né, Jesus ele exorta essas pessoas porque elas tinham uma prática o quê? De orar em público, né, de fazer aquelas orações, eu chamo da oração do pavão, né? Sabe o pavão quando ele abre ali as suas penas, né, e ele mostra toda a sua exuberância, né, mostra ali o seu esplendor, suas cores. Muitas vezes existe a oração do pavão, que é aquela oração onde a gente só quer aparecer, né, onde as pessoas só querem demonstrar santidade, as pessoas querem mostrar intimidade com Deus, né, que são próximas, mas que na verdade estão distantes, né, porque não é simplesmente a oração que diz com que eu tenho intimidade com Deus ou não. Pelo contrário, a nossa vida ela é medida, né, ela é analisada, ela é vista através dos frutos. Então, se você quer ver se uma pessoa ela é de Deus ou não, se realmente ela tem intimidade com Deus ou não, é se ela frutifica. Porque se ela produz frutos, ok. Então, é uma pessoa que tem intimidade com Deus. É uma pessoa que ora a Deus, né, que conhece a Deus e Deus conhece muito bem a sua vida. Então, essa é a relação, né, através da frutificação. Então, Jesus fala assim, quando orar, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, né, que gostam de aparecer, que gostam de mostrar que são religiosos. Então, olha só o que Jesus está exortando. E aí ele fala o quê? Quando você for orar, vai para um local que ninguém esteja te vendo. Um local onde você não seja o centro das atenções. Um local onde você não precise ser visualizado nem visto. Por quê? Porque quando a gente ora em secreto, o Deus que nos vê em secreto também nos recompensará em secreto. Ou seja, quando eu me coloco diante de Deus, né, com toda a minha sinceridade, com o meu coração esparramado aos pés, né, do trono de Deus, quando eu de fato me derramo, quando eu de fato confesso ali os meus pecados para Deus e rasgo, né, o meu coração. Antigamente os profetas eles rasgavam suas vestes, né, se vestiam com um pano de saco, jogavam cinza sobre a cabeça. Esse era um sinal de humilhação. Hoje a gente não faz isso, mas em secreto, no seu quarto, no seu local de oração, vai lá e se derrama na presença de Deus, sabe? Fala tudo o que você precisa falar para Deus, não porque Ele não saiba, não porque Ele não conheça, mas porque nós precisamos verbalizar, nós precisamos externalizar isso. Porque quando a gente conversa com Deus, existem várias coisas que acontecem, né? Uma delas é que eu me comprometo com Deus. Se eu estou falando, se eu estou verbalizando, de certa forma eu estou me comprometendo, né? Se eu estou pedindo perdão para Deus, se eu estou dizendo que vou mudar, que vou buscar ir por um caminho diferente, né? Não um caminho que me afaste dele, enfim, então a gente acaba se comprometendo, né? Segundo, que isso fica mais enraizado na nossa vida, quando eu verbalizo aquilo que está dentro de mim, né? Isso fica mais forte, isso fica mais verdadeiro, né? Isso também é terapêutico, eu colocar para fora o que eu estou sentindo. Às vezes a gente não consegue fazer isso com pessoas, não é verdade? Mas com Deus a gente consegue, porque Deus não vai ali nos julgar, Deus não está ali para nos penalizar, Deus não está ali para, né, destruir a nossa vida, para esmagar a nossa vida, não. Jesus ele morreu por mim e por você, né, para que a gente fosse restaurado, para que a nossa vida fosse colocada num caminho dele, né? Se Jesus quisesse nos matar, ou se Deus quisesse, né, destruir a humanidade, ele já teria feito. Ele, inclusive, fez parcialmente isso lá em Gênesis. Se você for lá em Gênesis, na história de Noé, você vai ver que houve um episódio assim, né? Deus viu que a criação era má, mas ele encontrou em Noé um coração bom, um homem justo. E por causa de Noé, Deus livrou a sua vida, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos. Então, Deus ele entendeu naquele momento que existia sim um caminho para a sua criação. Existia uma saída, uma solução, porque havia um justo. E embora a história mostre, né, que o homem errou muito ainda assim com Deus, né, nós erramos. Se a gente pegar desde a história do povo hebreu, enfim, que foi libertado do Egito, foi para a Terra Prometida, nós cometemos muitos erros. Mas lá em Gênesis, logo que Noé ele sai da arca,
né? Jesus ele faz uma aliança e ele diz, olha, eu nunca mais, isso é Deus falando, eu nunca mais vou destruir, vou matar os seres vivos, e ele estendeu essa aliança aos seres humanos, aos animais, eu nunca mais vou destruir, né, nada que tenha fôlego de vida sobre essa terra, não vou mandar mais dilúvio, inundação. Então nós temos essa promessa ela foi marcada com um sinal, né, um arco no céu, que nós entendemos que é o arco-íris, né? Então essa é a lembrança da aliança de Noé, né? A aliança que Deus fez com Noé e que obviamente se estendeu para a humanidade, se estendeu por gerações e hoje alcança a minha e a sua vida. Então deixa eu te falar uma coisa, você está passando por um momento difícil, você está passando por dificuldade, então se joga aos pés do Senhor, mas dentro do teu quarto, em secreto, onde Ele vai te ver, onde Ele vai te escutar, onde Ele vai enxugar as tuas lágrimas, onde Deus vai segurar o teu coração e vai de fato ali poder operar na sua vida. Então não fique com vaidades. Eu preciso orar na igreja, eu preciso orar em público, eu preciso aparecer, as pessoas precisam ver eu orando para elas verem que eu tenho fé. Não, para com isso, né? Isso tudo é vaidade do nosso coração. Nós temos que orar quando ninguém está vendo, né? É quando só Deus e mais ninguém conhece a sua dor, conhece o seu sofrimento. É nesse momento que Deus olha para a gente, olha para o nosso coração, para a nossa vida e entende que de fato nós estamos nos colocando, né, diante dele, numa posição de rendição, de humildade, né, de quebrantamento, onde aí sim o Espírito Santo ele pode vir sobre as nossas vidas, ele pode vir diante das nossas lutas, diante das adversidades e situações que você esteja passando, e aí sim ele opera. Então que no dia de hoje, que nessa noite você seja conduzida pelo Espírito Santo para que se derrame na sua presença, para que busque a Ele, independente da sua luta, independente da sua dor, independente da jornada que você esteja trilhando nesse momento da sua vida, mas é nele que você vai encontrar a solução, é nele que você vai encontrar a cura, é nele que você vai encontrar o livramento, é nele onde as portas que você precisa que sejam abertas, é nele, é em Jesus. Nós podemos até pedir ajuda de outras pessoas em oração, isso é válido, né? Nós podemos e devemos orar uns pelos outros, mas tenha plena certeza e convicção no seu coração que você tem acesso ao Pai, direto, você tem um canal livre, a hora que você quiser, né? Agora, de madrugada, de manhã, de tarde, não tem horário. É o horário que você se dispôs a se colocar na sua presença. E aí, meu querido, minha querida, é só esperar, né, a ação de Deus, é só esperar o mover de Deus, porque por mais que às vezes Deus esteja em silêncio, né, para nós, Ele está ouvindo as nossas orações, e Ele está operando, Ele está cuidando de mim e de você. Amém? Sejam todas bem-vindas, né? Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, que Deus prospere os teus caminhos, que Deus te encha de muita graça, que o Espírito Santo te fortaleça a tua fé, né? Te encha com virtudes, te encha com dons, te encha com esperança diante das adversidades, que você possa logo, né, passar por tudo isso, olhar para trás e ver e entender, né, tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Deus te livrou, né? Assim nós cremos, assim nós decretamos e abençoamos sobre a tua vida, né, na autoridade do nome de Jesus, que você venha a sair dessas situações, que você venha a ultrapassar esses desafios, essas barreiras, essas lutas, e que logo você esteja se regozijando, né, na presença do Pai, sabendo que aquele que te ouviu em secreto, né, te abençoou e cuidou da sua causa. Muito obrigado pela sua companhia, né, que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração e a gente se encontra aqui nos nossos próximos vídeos.